Boa noite. 20 dias depois de um aumento que fez o litro da gasolina subir para quase R$ 4 aqui em Salvador, o combustível caiu de preço. Agora é vendido em média por R$ 3,60 o litro. Tem posto cobrando mais caro, outros mais barato. E para o consumidor, difícil está sendo entender o que é que faz um produto mudar tanto de preço em tão pouco tempo. Boa noite a todos. A gente está numa passarela bem pertinho de um ponto de ônibus bem movimentado aqui na região do Imbuí. Nesse horário, muita gente querendo voltar para casa descansar, outras pessoas indo para a faculdade. E dá para ver a movimentação grande de carros aí no sentido aeroporto. A gente vai fazer a movimentação da câmera aqui para mostrar que a gente está bem perto também da estação Imbuí do metrô, que começou a funcionar hoje junto com as estações de Pernambués, Cabe e Pituaçu. Exatamente 36 linhas de ônibus entraram em operação hoje. Além delas, outras 26 linhas da região metropolitana também vão ter ligação com essas estações da paralela. Lembrando que para rodar nas 250 linhas integradas com o metrô, o passageiro deve usar os cartões Salvador Car, o Metropasse ou então o cartão do metrô. A lista completa das linhas que estão integradas das estações às estações da paralela você encontra na nossa página da internet g1.com.br/Bahia. Jéssica. E o trânsito está bem intenso aí na paralela. Obrigada, Dalton, pelas informações. Parte de um casarão desabou perto do Mercado Modelo em Salvador e os detalhes depois do intervalo. E agora vamos ver imagens ao vivo para você da Avenida ACM. Repare como o movimento para o sentido Iguatemi está bem mais intenso do que o pessoal que está indo aí para o acesso norte. Outro ponto da capital para você acompanhar o movimento ao vivo, tem aí a Luiz Eduardo Magalhães, bem na saída do túnel, tudo bem tranquilo. Hoje a Transalvador registrou 5 acidentes com 5 pessoas feridas aqui na capital. A gente volta no instante só. Já foi identificado pela polícia um dos homens que assaltaram um ônibus na Avenida Paralela no último sábado. O assalto que acabou na morte de um passageiro. Segundo a polícia, Antônio Carlos da Silva, conhecido como Negão, já tem 4 passagens pela polícia e é considerado foragido da justiça. O assalto foi na Avenida Paralela, na altura do bairro do Trobogi. O ônibus tinha saído da estação Mussurunga em direção à Barra, quando 2 homens começaram a roubar os passageiros e desceram nesse ponto aí. Um dos passageiros, o zelador Enéas Santos Santana, de 21 anos, foi atrás dos bandidos e acabou sendo esfaqueado por um deles. Parte de um casarão desabou hoje à tarde no bairro do Comércio, em Salvador. Veja no giro. A terça-feira começou ensolarada em Salvador, com cara de verão, mas o sol desapareceu, ficou com vergonha, tímido, né, Cássia? Ficou aquele tempo nublado, tempo doido em Salvador, né? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite ao pessoal de casa. Variações típicas do nosso outono, viu, Jéssica? Parecia que o dia seria todo com o tempo aberto, mas à tarde o que se viu foi o céu ficando encoberto em quase toda a cidade. Olha essas imagens feitas mais cedo no elevador Lacerda, com vista para a Baía de Todos os Santos. Luz do sol mesmo, só no horizonte. E até a chegada do inverno no mês que vem, quando o tempo deve ficar mais definido, com dias mais cinzentos e chuvosos, vai continuar mudando assim. Agora à noite, por exemplo, já chegou a chover em algumas áreas. E vai ser assim até sexta-feira. Olha aqui, temperaturas entre 22 e 29 graus. E enquanto na capital o tempo está instável, no interior continua seco em muitas regiões. Por isso hoje, mais uma cidade baiana teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Monte Santo, que fica no centro-norte do estado. Por lá, pelo menos por enquanto, ainda não há previsão de chuva. Agora são 218 municípios baianos em situação de emergência por falta de chuva. Jéssica. Obrigada, Cássia. Boa noite para você. Um surfista se afogou hoje à tarde na Praia da Barra, aqui em Salvador, e precisou de um helicóptero para ser salvo. O salvamento foi feito pelo grupamento aéreo da Polícia Militar, o GRAER. O surfista já estava cansado de nadar e não conseguia vencer as ondas perto do farol da Barra. Ele foi localizado pelo helicóptero, levado para a areia e está fora de perigo. Um acidente de trânsito acabou provocando um protesto de rodoviários hoje à tarde na orla de Salvador. Os detalhes dessa história a gente mostra no próximo bloco e tem ainda o futebol. Como está a expectativa do time dos torcedores do Bahia para a final da Copa do Nordeste, que é amanhã contra o Sport, hein? BATV volta já já. É muita emoção. Vai para cima dele, Bahia. Bora, Bahia, incentivar. Com
confusão em Itapuã. Uma briga entre um motorista de ônibus e um policial militar deixou o trânsito parado por 3 horas na região. Futebol, é amanhã a grande final da Copa do Nordeste. Bahia e Sport decidem o título na Fonte Nova. O time pernambucano chegou hoje a Salvador. Para os tricolores, foi dia de treino em campo e nas ruas os torcedores já começaram a se preparar para as comemorações. Lembrando que amanhã a TV Bahia transmite ao vivo o jogo entre Bahia e Sport, logo depois da novela A Força do Querer. E a TV Bahia e o programa Bahia Rural acabaram de receber nos Estados Unidos o prêmio Alltech de jornalismo, uma das mais importantes premiações jornalísticas sobre agricultura. É a primeira vez que uma emissora do Nordeste brasileiro vence o prêmio que foi entregue pelos organizadores à repórter Georgina Mainar. A reportagem do Bahia Rural mostrou a superprodução de ovos em uma granja na Bahia e foi realizada por Georgina Mainar, pelo cinegrafista Miro Filho e pelo assistente Pedro Correia. É o primeiro prêmio internacional conquistado pelo jornalismo da TV Bahia. E o BATV de hoje fica por aqui. Outras notícias da capital e do interior do estado você confere amanhã cedo no Jornal da Manhã. Uma ótima noite, até amanhã.